Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos para a nossa próxima aula, não é? Do livro Terapia Cognitivo-Comportamental, capítulo 12, né? Onde aí, ao longo da caminhada, a gente já estudou todos os outros capítulos anteriores, não é? Mas eu vou retomar os capítulos dos quais a gente estudou, tá? Eu estou com um livro aqui, né? Aquele livro da Judite, não sei se dá para ver aí. Tá, embora no vídeo passado, quem assistiu capítulo 11, eu tenha dito dos capítulos, né, os quais a gente estudou, mas quem está chegando agora eu vou retomar, então, tá? Então, vamos lá, ó. No capítulo 11, foi falado sobre a introdução à terapia cognitivo-comportamental. No capítulo 2, falamos sobre a visão geral do tratamento. No 3, conceitualização cognitiva. No 4, a relação terapêutica. 5, a sessão de avaliação. 6, a primeira sessão de terapia. 7, programação das atividades. 8, planos de ação. 9, planejamento do tratamento. 10, estrutura das sessões. 11, problemas na estruturação das sessões. E capítulo 12, agora, identificação dos pensamentos automáticos, tá? Então, são todos esses capítulos aí, os quais a gente já estudou, né? A gente aprofundou aí nas aulas anteriores. E aí, agora a gente vai para esse capítulo 12, o qual está bem interessante aí, onde fala dos pensamentos automáticos, né? O quanto traz conhecimento aí para nós, terapeutas, e sempre para ajudar aí no tratamento, nos atendimentos dos nossos queridos pacientes, né? E quanto mais conhecimento a gente adquire, mais seguros a gente vai para os atendimentos, né, para o nosso trabalho, tá? Ó, então vamos lá, eu estou olhando aqui para baixo porque eu vou compartilhar novamente aí a tela com vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Deixa eu aumentar aqui, eu acho que já deve estar aparecendo aí para vocês. Vamos lá, eu vou diminuir aqui a tela para mim, deixa eu configurar aqui direitinho, para eu ir acompanhando junto de vocês aqui na tela, né? Então, ó, vamos lá. Pronto. Terapia cognitivo-comportamental, capítulo 12. Identificação de pensamentos automáticos. Neste capítulo, você encontrará respostas para essas perguntas. Quais são as características dos pensamentos automáticos? Como você pode explicar pensamentos automáticos para os clientes? Como você obtém e especifica pensamentos automáticos? Como é um modelo cognitivo estendido? É interessante esse tema aí, tá? Quais são as diferenças formas de pensamentos automáticos? O que você pode fazer quando os clientes têm dificuldades para identificar seus pensamentos automáticos? Como você ensina os clientes a identificarem seus pensamentos automáticos de forma independente? Tá, vamos lá. Característica dos pensamentos automáticos. Ah, os pensamentos automáticos são um fluxo, os 3 níveis de cognições, que são os pensamentos automáticos, crenças intermediárias e as crenças centrais. Né? São fluxos de pensamentos que coexistem com um fluxo de pensamentos mais manifestos. E aí eu trouxe esse exemplo que Judith traz do paciente dela, né, Abe, ó. Abe, aí Judith diz, Abe, por exemplo, tem que ficar em casa para consertar um vazamento embaixo da pia. Então, não pode assistir ao jogo de futebol com seu neto. Ele pensa, Ethan vai ficar muito desapontado. Meu pensamento, então, fica mais extremo. Eu sempre o decepciono. Ele aceita esses pensamentos como verdadeiros e se sente muito triste. No entanto, depois de aprender as ferramentas da TCC, ele é capaz de usar sua emoção negativa como uma pista para identificar, avaliar e responder de modo adaptativo a seus pensamentos, tá? Procurar identificar pensamentos automáticos que são disfuncionais,
assim como, olha só os pensamentos, tá? Disfuncionais, interessante. Eles distorcem a realidade, estão associados a uma reação emocional ou fisiológica inútil, originam um comportamento inútil e ou interferem no sentimento de bem-estar do cliente e na habilidade de dar os passos para atingir seus objetivos. Identificar as cognições mais importantes ou quentes, tá? Ó, que são os pensamentos automáticos aí, tá? Os pensamentos automáticos disfuncionais são quase sempre negativos, tá? São muito breves, os clientes têm mais consciência de suas emoções do que de seus pensamentos automáticos. O cliente tem mais consciência do seu comportamento inútil, no caso, tá? O comportamento de evitação, paralisação ou hipercompensação. O cliente também pode estar mais consciente da sua resposta fisiológica do que de seus pensamentos, tá? Então, assim, as respostas fisiológicas quais são, né? Coração batendo forte, vamos dizer assim, né? Que é palpitação, sudorese, né? Que é o suor, mãos trêmulas ou a mão suando, tá? São as reações fisiológicas. Pode ser que seja o comportamento mais manifesto aí que é percebido, tá? E aí o que está por trás disso são os pensamentos automáticos, né? Vamos lá. Alguns estímulos podem originar um pensamento automático, ou série de pensamentos automáticos, seguido por uma reação emocional, comportamental e ou fisiológica. Quando Abe pensou, eu gostaria de nunca mais ter que falar com minha ex-mulher. Ele teve um pensamento automático sobre esse pensamento, ó, do tipo, eu não deveria pensar coisas como essa. Quando Abe pensou, estou muito cansado, não quero ir ao jogo de futebol o jogo de futebol de Max. Então ele pensou, eu sou um avô ruim por não querer ir. Olha só, você vê o pensamento automático que vem atrelado a uma situação? Quando o Abe teve pensamentos automáticos na forma de lembranças sobre seu casamento, ele pensou: eu gostaria de não me lembrar sempre das piores partes da nossa vida juntos, tá? Olha aí. Quando o Abe se deu conta do quanto estava sem esperança e se sentindo triste, ele pensou: vou me sentir assim para sempre. Quando Abe evitou sair para realizar alguns afazeres, ele pensou: como sou preguiçoso. Vejam vocês, tá? Olha os pensamentos aí disfuncionais, tá? Muito característico das pessoas que estão deprimidas. Veja, vem o pensamento automático. Por quê? Porque são crenças rígidas, né? Assim, a maneira que a pessoa vê o mundo é baseada nessas crenças, né? Como se colocasse o óculos da crença, vamos dizer assim, sabe? Enfim. Quando Abe ficou ansioso por estar atrasado, seu coração começou a acelerar e ele pensou: o que há de errado comigo? Tá? Olha aí, entende? Os pensamentos automáticos, mas podem sabotar a pessoa. Vamos lá. Explicando os pensamentos automáticos ao cliente. Usar exemplos do próprio cliente. E, ao final da sessão, retomar o modelo cognitivo. Olha aí o modelo cognitivo, né? Então, assim, a situação. Pensando sobre a irmã. Pensamento automático. Jamais vou conseguir ter uma vida como a dela. A emoção triste, tá? Olha aí, não é? O efeito dominó que acontece, não é? Quando a pessoa está numa posição deprimida. Vem a situação, que é o gatilho, não é? Em seguida já vem o pensamento automático, acompanhado da emoção. Então, assim, é muito rápido, né? Tenho o costume de dizer para os pacientes que é um efeito dominó, tá? Porque é isso, né? A pessoa enxerga a vida baseada apenas naquela crença distorcida, né? Tá? Distorcida. E qual que é a nossa proposta? Desenvolver pensamentos mais funcionais e comportamentos mais adaptativos, né? Fazer com que a pessoa aí saia, né, de uma posição deprimida, depressiva, tá? Vamos lá.
Identificando pensamentos automáticos. Alguns clientes terapeutas terão dificuldades, já outros não. Perguntas para serem feitas ao cliente. O que está ou estará passando pela sua mente? O que você está ou estará pensando? Você vai fazer uma dessas perguntas também. Quando o cliente, né, ou seja, aliás, você vai fazer uma dessas perguntas, que é essas perguntas acima, né? E aí vem uma observação aqui embaixo, que Judite traz, tá? Eu quis compartilhar também do livro aí. Quando o cliente descrever uma situação, emoção, comportamento ou reação fisiológica problemática que ele teve, frequentemente na semana anterior, ou espera ter, em geral, na semana seguinte, e ou quando o cliente experimentar uma mudança negativa no afeto, ou exibir um comportamento inútil dentro da própria sessão de terapia, tá? Então, assim, olha aí o que nós temos que observar, tá? Para identificar pensamentos automáticos, né? Então, nós, como terapeutas, tem que ter um olhar clínico aí, né? Porque, de repente, pela mudança de comportamento, de repente a pessoa estava calma e ela começa a ficar mais agitada, se mexer um pouco mais aí, né? Na poltrona, na cadeira, enfim, não é? Certamente deve estar passando algum pensamento automático. E aí eu acho que até seria interessante falar, né, desse exemplo que eu trouxe. Faz de conta, a pessoa está calma e ela começa a ficar agitada. Nós, enquanto terapeutas, pode pontuar isso, porque às vezes a pessoa não percebe, né? Falar, por exemplo, olha, eu acabei de te fazer uma pergunta, ou a gente começou a falar desse tema, eu percebi que você começou a até se mexer um pouco mais, tá? Você acha que estava passando algo pela sua cabeça? Que tipo de pensamento começou a passar? Não é que de repente você não conseguiu falar, mas por eu estar perguntando agora você está olhando para isso, não é? É uma forma de investigar e também convidar o paciente para olhar para isso, porque não é, como é um padrão, de repente, a pessoa nem percebe que ela está fazendo esse movimento. E aí nós, é isso, né, que temos um olhar clínico, mais sensível, apurado para isso, a gente pontua isso para o paciente, aí ele começa a olhar, não é? E aí eu estou me lembrando, ó, só um parênteses aqui agora, tá? Eu estou me lembrando também, não sei se eu já cheguei a compartilhar aqui com vocês em alguma aula, acho que não, é sobre a pirâmide da consciência, não sei se já ouviu falar, tá? Essa pirâmide, ela tem três camadas, tá? Na base estão as pessoas que não têm consciência, né? No meio, as pessoas que têm consciência. No topo, as pessoas que têm consciência da solução, tá? Então, assim, ao fazermos perguntas, não é? E aí, mais para frente eu vou trazer até, dando um spoiler já, do livro que eu estou compartilhando aí num dos slides, é chamado Questionamento Socrático, né? Muito bom esse livro aí, tô começando a ler. Ao nós fazermos algumas perguntas, nós vamos o quê? Conscientizando o paciente de algo que ele não percebia, não é? Então, de repente, o questionamento socrático tira a pessoa da base da pirâmide, né? Dela não ter consciência, ela passa agora a ter consciência, tá? Enfim, tá? Reflexões aí. Vamos para o próximo. Olha só, na TCC tradicional, temos tendência a focar em situações problemáticas da semana anterior. Já na TCC atual, tá? Olha, isso aí que eu quis compartilhar também com vocês, tá? Isso aqui, ó, orientação para a recuperação, que a TCC atual traz essa abordagem aí. Tendemos a focar mais nos pensamentos que o cliente prevê que na semana seguinte irão criar um obstáculo para atingir seu objetivo. Olha só que interessante, né? Então, a TCC tradicional, vamos dizer assim, que foca mais no passado. A TCC mais atual, que é a orientação para a recuperação, ela foca mais no futuro, vamos dizer assim, ó. Tá? Porque olha que a gente traz, né, na TCC orientada para a recuperação. Focar mais nos pensamentos que o cliente prevê que na semana seguinte irão criar um obstáculo para atingir seu objetivo na semana seguinte, tá? Interessante aí, hein? Não é? Vamos lá. Um modelo cognitivo estendido. Tá, eu vou compartilhar essa tela aí com vocês agora. Deixa eu ver se eu consigo. Ó,
o modelo cognitivo estendido. Os clientes, algumas vezes, têm uma série de pensamentos automáticos e reações sobre um determinado problema, especialmente se o cliente acaba se comportando de uma forma inútil, como, por exemplo, usando um comportamento impulsivo. Veja nesse exemplo, ó. Deixa eu ir lá no livro, então, para compartilhar com vocês. Nesse modelo, modelo cognitivo estendido, tá? Que é um passo a passo que Judith traz, desse modelo estendido aí, tá? No modelo cognitivo, porque assim, vamos pegar o modelo clássico, tá? O modelo cognitivo. É a situação, o pensamento automático, as emoções, o comportamento e a reação física, né? Para ali, vamos dizer assim. Agora, nesse modelo estendido, é pergunta sobre a pergunta, tá? A Judith traz aí no livro. Eu acho que vai começar a compartilhar a tela aí com vocês, ó. Vamos lá. Olha só que interessante. Assim, eu posso estar errada, mas esse modelo estendido, acredito que se aproxima um pouco do questionamento socrático, tá? Mas vamos lá, ó. Olha só aí. Situação. Amiga liga para Maria para cancelar almoço e compras. Pensamento automático. Ela não quer me ver. Emoção. Tristeza. Aí vem um outro pensamento automático adicional, ó. Pensamento automático adicionais. Esta é a segunda vez que ela faz isso. Ela não está tendo consideração. Emoção, irritabilidade, situação. Aí, e aí vem uma outra situação. Percebe que não tem um plano B, pensamento automático. E agora? O que vou fazer hoje à tarde? Emoção, a ansiedade. E aí vem uma outra situação. Pensa sobre o que fazer. E aí vem o pensamento automático. Na verdade, eu deveria pagar as contas, mas se eu não tiver dinheiro suficiente na conta corrente, emoção, ansiedade, comportamento, senta-se no sofá e rumina sobre a falta de dinheiro. Resposta fisiológica, tensão no corpo. Situação, nota como está se sentindo. Pensamento automático, não gosto de me sentir assim. Emoção, aumento da ansiedade. Resposta fisiológica, aumento da tensão. Pensamento automático, quero uma taça de vinho, mas é muito cedo para começar a beber. Emoção, aumento na ansiedade. Resposta fisiológica, aumento na tensão. Pensamento automático, pensamento permissivo. Não há mais nada que eu possa fazer para me livrar desse sentimento. É melhor eu tomar alguma coisa. No caso, é o vinho. Emoção, alívio parcial. Resposta fisiológica, leve redução na tensão. Comportamento, pede uma taça de vinho e bebe rapidamente. Pensamento automático, me sinto melhor. Emoção, alívio. Resposta fisiológica, redução na tensão. Olha esse ciclo. Vocês veem que interessante, tá? Eu percebo um padrão aí, né? Porque, ó, a amiga convidou ela para sair, ó, né, ó. Amiga, aliás, a amiga liga para Maria para cancelar o almoço e compras. Ah, o cancelamento do almoço, olha aí, ó. E aí, lá no final, né, vamos dizer assim, ela consegue relaxar tomando vinho, né, ficando em casa. Então, assim, ó, por que que é um padrão? É como ela lida com as emoções dela, né? Eu penso, não sei, tá? Posso estar errada aí. De repente é um comportamento evitativo dela resolver as coisas com ela mesma, porque ela poderia questionar a amiga, mas ela ficou com aquilo na cabeça. A amiga falou aquilo e ela ficou criando teorias em cima daquele cancelamento. Ah, ó, percebe? E agora, o que eu vou fazer à tarde? Olha aí, ó, não é? Muito provavelmente, quando
tem imprevistos, quando acontece algo que sai do controle dela, ela tenta buscar recursos como forma de lidar sozinha. E aí, o que que acontece? Ela sempre vai se sentindo da mesma forma quando, por exemplo, alguém diz não aqui, ó, que no caso, né, quando a amiga liga cancelando o almoço, não é? Ela se sente ansiosa. E aí ela vai buscando recursos dentro dela, né, na maneira de lidar. Ou não, tá? É uma possibilidade que eu estou trazendo. Pode ser que tenha sido uma saída benéfica para ela, tá? Mas eu estou trazendo aqui possibilidade. Se for uma repetição, sabe? Como ela lida aí, de repente, com não, com cancelamento, com imprevistos, né? Aquilo que sai do controle, enfim. E aí é isso que é chamado de padrão, né? E é isso que a gente tem que investigar com os pacientes. Por isso que a importância, né, da gente utilizar os recursos aí da TCC, não é? E no caso aí tem o diagrama de conceitualização para a gente preencher, né? A seta descendente, o questionamento socrático, né? Justamente como forma da gente perceber no padrão, né? E aí, nesse sentido, por isso que a TCC fala que o plano de tratamento, ele é muito particular, ele é muito individual, né? E eu tenho o costume de dizer que é personalizado. Por quê? Porque a gente tem que descobrir o padrão da pessoa, como ela funciona, para a gente elaborar colaborativamente com o paciente um plano de ação, não é? E aí, de repente, o paciente não tem consciência desse padrão que ele tem. A única consciência que ele tem é do desconforto que ele está sentindo com tudo que está acontecendo, né? Com o sofrimento que ele está tendo. E aí ele não sabe de onde vem, porque está assim, né? Como é que eu faço para lidar, para solucionar? E aí cabe a nós, né? Olhar para isso junto com o paciente e, e propor mudanças, né? Bem, vamos lá, ó. Voltar então para os slides. Continuando. Sim, o modelo cognitivo estendido, né? Vamos para o próximo. Formas de pensamentos automáticos. Alguns pensamentos automáticos estão na forma de imagens. Por exemplo, lhe contar suas interpretações das suas experiências, ou seja, o paciente contar para a gente, tá? A gente vê qual tipo de imagem que está passando na cabeça dele. Incluir seus pensamentos automáticos no discurso, expressar frases curtas e ou relatar pensamentos automáticos como perguntas. Se este for o caso, você precisa guiar o cliente para mudar suas verbalizações, de modo que elas estejam em uma forma que possa ser avaliada, tá? Olha aí, vamos lá. Diferenciando pensamentos automáticos de interpretações. Pensamentos automáticos são diferentes de interpretações. E as interpretações é negar o que está sentindo. Aliás, os pensamentos aliás, resulta, tá? A diferença entre o pensamento automático e as interpretações resulta em negar o que está sentindo. Tá? Então, vamos lá. Ó. Especificando pensamentos automáticos implícitos no discurso. Ó, expressões implícitas, que é falando como se sente o paciente. Tá? Ó, acho que eu estava preocupada com o que ela ia me dizer. Não sei se ir falar com o chefe não seria uma perda de tempo. Não consegui começar a ler. Não consegui começar a ler. Pensamentos automáticos reais, falando o que realmente pensou. Olha aí, tá? O que realmente pensou aqui e não sentiu. Tá aqui, ó. Vamos lá. Ela vai me criticar. Olha os pensamentos automáticos. Provavelmente vai ser uma perda de tempo se eu for. Não consigo fazer isso, tá? Olha só que interessante. Aqui, ó, estão as interpretações. Aqui estão os pensamentos automáticos. Você vê que interessante? Vamos lá. Mudando a forma dos pensamentos telegráficos ou em forma de perguntas.
nós, né, devemos estimular o cliente a expressar o pensamento de forma mais integral, perguntando o significado do pensamento. Por exemplo, quando o Abe tem o pensamento, oh não, o significado para ele era, minha ex-mulher vai ficar furiosa com isso, droga, olha isso, né? Se o cliente não conseguir especificar seu pensamento, você pode tentar apresentar um pensamento oposto. Ou significou, isso é muito bom, tá? Enfim, tem que sempre questionando o paciente para ver qual é o real pensamento automático. Porque eu penso, o pensamento automático, às vezes ele pode estar manifesto, claro, expresso e o paciente está trazendo realmente ali, ou ele pode estar não manifesto, né, que traz em forma de interpretações ou imagens. E aí a gente tem que fazendo perguntas, né, para ele trazer o pensamento automático que seja manifesto, claro, objetivo para nós, né? Qual o objetivo disso? E descobrindo padrões. Mais ainda, crenças centrais, né? Está influenciando aí nos pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos são, algumas vezes, expressos na forma de perguntas, as quais também não são propícias a uma avaliação. Quando isso acontece, oriente o cliente a expressar seus pensamentos na forma de uma afirmação antes de ajudá-los a avaliar. E aí eu trouxe esse diálogo aí, Judite com o Ibe. A Judite diz, então você pensou, se eu não conseguir o emprego? Ibe diz, sim. Judite, o que poderia acontecer se você não conseguir o emprego? Provavelmente ninguém vai me contratar. Podemos dar uma olhada nesse pensamento? De que se você não conseguir esse emprego, provavelmente ninguém irá contratá-lo, tá? Olhei, né? Enfim. Ibe questionando aí os pensamentos automáticos. Dificuldade na identificação dos pensamentos automáticos. Algumas vezes, o cliente simplesmente não sabe a resposta para o que está passando pela minha mente, pela sua mente. Você pode usar várias técnicas para ajudá-lo quando ele tiver dificuldades. 1. Para identificar seus pensamentos automáticos de uma situação passada. 2. Para prever seus pensamentos automáticos em uma situação futura. Ou 3. Para identificar pensamentos que surgem na própria sessão. Então, experimente uma ou mais das técnicas a seguir. Vamos lá. Ó, intensifique a resposta do cliente. Faça com que o cliente visualize a situação estressante. Se a situação envolver outra pessoa, sugira que o cliente a recrie em uma dramatização com você. Investigue as imagens. Ofereça pensamentos que você acredita que provavelmente são opostos aos pensamentos do cliente. Pergunte sobre a significação da situação. Tá, e olha aí, ó, né? Como eu disse, eu quis trazer essa recomendação aí de livro, tá? Que é um método também aí conhecido como descoberta guiada. Questionamento socrático para terapeutas. Quem sabe mais para frente a gente pode, né? Trazer esse livro aí, hein? Como, né? O grupo de estudos aí, a gente aprofundar nele, hein? Acho que pode ajudar aí, não é? Nos conhecimentos aí da TCC. Ah, vamos lá. Técnicas para identificar os pensamentos automáticos. Intensificando respostas emocionais e fisiológicas. Eu olhei aqui para baixo porque a cachorrinha está aqui embaixo. Para ajudar os clientes a obterem maior acesso aos seus pensamentos, tentem aumentar sua excitação emocional e fisiológica, visualizando a situação. Olha aí, ó, ela vai trazer, tá? Sugestões, uma forma de identificar os pensamentos automáticos através das técnicas, olha aí. Pode ser útil quando os clientes descrevem a situação em detalhes, e então a visualizam mentalmente. Outra técnica, recriando uma situação interpessoal por meio da dramatização. Os clientes descrevem verbalmente quem disse o quê. Depois fazem o próprio papel enquanto você faz o papel da outra pessoa na interação. Investigando as imagens. Se você tiver consciência de uma imagem em sua própria mente
enquanto o cliente está descrevendo uma situação, utilize como um estímulo para que se lembre de pedir-lhe que experimente uma imagem. Algumas vezes é difícil identificar seus pensamentos automáticos. Deixe-me perguntar, quando você pensou que poderia ver sua ex-mulher na festa de aniversário do seu filho, teve uma imagem na sua mente de como ela estaria? Tá? Olha aí. Outra técnica, sugerindo um pensamento oposto. Os clientes, algumas vezes, têm maior acesso aos pensamentos quando você lhes apresenta um pensamento que acredita ser oposto dos seus pensamentos reais. E deixa eu dar uma pausa aqui. No livro, tá, esse tema, esse conteúdo está na página 221. Seria interessante, muitas vezes, tá, quem tiver o livro, né, é importante ir lá, porque Judite traz em forma de diálogo com o paciente, tá? Para ficar mais fixado cada técnica que ela vai usando, tá bom? Eu não quis trazer aí para não me estender muito, tá? Mas no livro ela traz aí. Mas só, né, as técnicas que eu estou trazendo aí já é uma dica e sugestão, tá? Como forma aí de identificando também os pensamentos automáticos, tá bom? Vamos lá. Identificando o significado da situação. Quando os clientes têm dificuldades para acessar seus pensamentos, você pode perguntar o que a situação significou para eles, não é? Vamos lá. E ela deixa como recomendação, ó. Seja cuidadoso quanto ao uso excessivo de técnicas quando o cliente tiver dificuldade para imaginar seus pensamentos. Ele pode se sentir interrogado e fracassou. Minimize a importância de identificar esses pensamentos específicos. Bem, algumas vezes esses pensamentos são difíceis de captar. Isso não é um grande problema. Que tal se passarmos para o próximo tema, para a próxima questão, enfim, tá? Não ficar ali em cima da técnica, né? Porque, assim, é desconfortável, né? A pessoa ser muito tecnicista, ser muito objetiva, ser muito racional. Isso cria desconforto, não é terapêutico, né? Porque a proposta é fazer com que o paciente traga, ele se sinta confortável, ele se sinta seguro. Daí a gente tem que ir sentindo como é que está ali, vamos dizer, né, a relação terapêutica. Vamos lá. Ensinando o cliente a identificar pensamentos automáticos. Olha, aí, ensinando agora, tá? Então, ó, pode ser através do modelo cognitivo. Olha aí, vamos lá, usando o exemplo de Maria. E aí a Judite diz, Maria, na próxima semana, quando notar que seu humor está piorando, ou que está fazendo alguma coisa que não é útil, você poderia parar e se perguntar, o que está passando pela minha mente neste momento? Maria, sim. Será que você poderia anotar algum desses pensamentos no papel ou no seu telefone? Ok. Mas não se preocupe se tiver algum problema em identificar o que está pensando. Esta é uma habilidade e você vai melhorar nesse aspecto com o tempo. Olha aí que interessante. Você vê como Judite ela é acolhedora? Entende? Né? Porque muitas vezes nós terapeutas falamos com os pacientes, às vezes eles cobram, eu tenho que trazer na próxima sessão. É que nem eu falo com os pacientes, a terapia não é como um curso, sabe? Não é que tem que ser algo rígido. Não, não é? Mas também não pode ficar muito solto, assim, né? Se foi programado, se foi proposto em sessão colaborativamente, é interessante que se comprometa, né? Para que o tratamento evolua, né? Para que a pessoa consiga ir percebendo, né, um processo gradual, né, de resultados, né? Mas é isso, se a pessoa não consegue, não tem problema, né? Vamos dizer assim, ó, vamos com calma, porque é isso, a habilidade ao longo do processo, ao longo do tempo, tá? Perguntas para identificar pensamentos automáticos. O que está passando pela minha mente? Ou o que estou pensando? Né? 2, o que definitivamente não estou pensando? Identificando o pensamento oposto que pode ajudar a estimulá-lo a reconhecer o pensamento real. 3, o que a situação significa para mim? 4, estou fazendo uma previsão? Ou lembrando de alguma coisa? Lembrete, só porque penso em alguma coisa, isso não significa necessariamente que ela seja verdadeira.
Olha que legal isso, hein? Não é? E é isso que eu sempre falo para os pacientes também, tá? Recomendo, né, de repente, fazer para os seus pacientes. Todo pensamento automático que vier, é importante buscar as evidências. Quais são as verdades dos pensamentos? E aí vem, ó, vamos dizer assim, ó, modelo cognitivo estendido ou questionamento socrático. Então, pensar sobre o pensar, né? Ah, fulano falou algo de mim, ok. Qual é a verdade desse pensamento? Falou para mim mesmo? Ou foi direcionado para o grupo? Por que que esse pensamento está mexendo comigo? De onde que vem? Enfim, vai perguntando. Porque muitas vezes é coisa que a pessoa cria na cabeça dela, não existe, não é? E quando a pessoa cria algo na cabeça dela, é porque ativou crença disfuncional, tá? Crença disfuncional desadaptativa, a pessoa repete padrão, a pessoa entra num viés confirmatório, tá? Ela começa a acreditar mesmo no que aquilo que ela está enxergando é verdade, né? Ela está reforçando algo que é disfuncional. Então, como forma de confrontar aquilo que é disfuncional, vem a busca das evidências dos pensamentos. Tá bom? Vamos lá. Pronto, ó, já estamos caminhando para o final. E aí eu sempre trago da maneira que está no livro, né, o resumo que a gente faz de cada capítulo. Vamos lá. Os pensamentos automáticos coexistem com um fluxo de pensamentos mais manifestos. Tem um pensamento mais manifesto, surgem espontaneamente e não estão baseados em relação a, ou deliberada, não estão baseados em reflexão deliberada ou deliberação, perdão. Eu estou ficando perdida aqui. As pessoas, em geral, têm mais consciência de sua emoção ou do comportamento associados. No entanto, com um pouco de treinamento, elas podem tomar conhecimento do que está passando pelas suas mentes. Os pensamentos automáticos estão associados a emoções específicas, dependendo do seu conteúdo e significado. Eles são com frequência breves e fugazes, e podem ocorrer na forma verbal e ou imaginária. As pessoas costumam aceitar seus pensamentos automáticos como verdadeiros, sem reflexão ou avaliação. Identificar, avaliar e responder aos pensamentos automáticos de forma mais adaptativa geralmente produz uma mudança adaptativa no afeto e ou comportamento. O próximo capítulo esclarece a diferença entre pensamentos automáticos e emoções. O próximo capítulo está bem interessante porque vai falar sobre as emoções, né? E assim, eu acho legal porque o próximo capítulo, porque quando a pessoa começa a se sentir desconfortável, tá? E volto a dizer, eu percebo isso muito com os pacientes, elas não percebem que está passando algo pela cabeça delas, elas já olham, só olham primeiro para a emoção, né? Ai, começo a ficar ansiosa, insegura, com medo, desconfortável, irritada, ou pelas reações também fisiológicas, né? Coração palpitando, a pessoa começa a suar, a mão tremendo, enfim, tá? Quando, na verdade, são pensamentos que vão passando pela cabeça da pessoa. Porque como a pessoa se sente, tem a ver com como ela pensa. E a gente tem que buscar, né, os pensamentos. Perguntas para reflexão. Quais são algumas formas pelas quais você pode ajudar os clientes a identificarem seus pensamentos automáticos? Como você pode evitar que os clientes sejam autocríticos se tiverem dificuldades? Tá? Olha aí, né, Judith, nos questionando para desenvolver ainda mais nossas habilidades enquanto terapeutas, né? E aí, por fim, exercício prático. Faça uma dramatização com um cliente que está tendo dificuldades para identificar seus pensamentos automáticos. Tá bom? Bem, então é isso. Bons estudos aí para vocês, boas reflexões, tá bom? Mas, bem, espero que possa ter agregado esse conteúdo aí, o qual, né, esse capítulo 12 traz sobre os pensamentos automáticos, né? E que possa contribuir ainda mais sua caminhada enquanto psicóloga, psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta, né? E quanto mais conhecimento, é isso, mais seguro nós vamos para os atendimentos e certamente mais ajuda a gente consegue dar aí para os pacientes, né? Bem, então é isso. E, antes de eu finalizar, eu quero compartilhar com você um projeto que eu desenvolvi aí, não sei se algumas pessoas já conhecem,
quem não conhece, eu vou falar agora, que é o Clube do Psicoterapeuta, tá? Estou colocando também todas essas aulas lá, né? Mas tem conteúdos a mais que pode contribuir na caminhada do terapeuta que está iniciando, que está em transição de carreira, não é? Para o psicólogo recém-formado, tá? Que eu quis trazer os conhecimentos os quais eu tenho enquanto terapeuta e colocar ali nesse clube, tá? Do psicoterapeuta. Então, vai desde conhecimento sobre como gerenciar a clínica, tá? Conhecimentos burocráticos, até o grupo de estudo, supervisão, tá? Formulários que eu compartilho lá também. Então, assim, em resumo, eu quis empacotar meu conhecimento, tá? E aí, deixa eu fechar aqui a tela, e minha imagem começou a ficar um pouco é, é, azul, roxa, enfim, não sei como é que ficou aí, mas geralmente quando eu fecho a câmera e volto, resolve. Eu acho que é porque eu tô com várias telas abertas aqui, tá? Na verdade, eu acho que já tava, né? É porque eu abri a tela aqui agora e eu comecei a perceber agora. Mas enfim, ó, a gente já está terminando. Deixa eu só mostrar aqui para vocês esse. Deixa eu até fechar minha tela para não ficar desconfortável, né? Dentro da plataforma, tá? Eu quero compartilhar aí com vocês, tá bom? Eu gravei essa tela porque, como esse clube do psicoterapeuta não está. Deixa eu ver se a imagem já melhorou. Não está. Ah, melhorou, que bom. Ó, como esse clube está dentro da plataforma da Hotmart, a Hotmart não autoriza, sabe? Eu já tentei gravar aí o curso dentro. Então, o que eu fiz? Eu gravei com o celular para poder compartilhar aqui com vocês, tá bom? E lá eu explico como que é dentro do curso, tá bom? Então, ó, vou dar o play aqui para vocês acompanharem, tá bom? Vamos lá, ó. Só olha só. Então, aqui dentro, ó, dentro da plataforma da Hotmart, né, onde está o clube do psicoterapeuta, tá? Então, quem acessar, quem fizer parte do clube, vai cair nessa página, né, nessa plataforma. E aqui, ó, é onde estão todos os módulos, tá? Então, o primeiro módulo, olha aí, ó, sejam bem-vindos, a construção da clínica, gerenciamento da clínica. Aí, quando você clica, abre os módulos. E aí, clicando no módulo, né, vai aparecer a aula aqui do lado, tá bom? Né? Quem ainda não conhece a plataforma da Hotmart, é assim que ela funciona, tá? E aí, nos bônus, né, que é grupo de estudos, tem aulas aqui de supervisão. Aqui eu deixei uma parte para sugerir novas aulas, né? Enfim, tá bom? Então, é esse o conteúdo que vocês vão ver para quem fizer parte aí do clube do psicoterapeuta, tá bom? Bem, então é isso. Tá bom, pessoal? Então é isso, já voltar lá para a tela, para a apresentação, e finalizando aqui com vocês, tá bom? Bem, então é isso, tá? Sobre o Clube do Psicoterapeuta, vou deixar o link aí embaixo, tanto do WhatsApp, o WhatsApp é gratuito, mas eu não vou postar conteúdo por lá, né? E vou deixar também o link da Hotmart aí para quem quiser participar, tá? E sim, não falei o valor, né? É um valor de R$ 37 mensais, porque é um clube por assinatura, né? É como se fosse a Netflix, tá? E aí vocês vão ter acesso aos conteúdos. Não é o conteúdo fixo, que vai ser só aquilo, né? Porque, como eu disse, por ser muito parecido com a Netflix, assim como ela alimenta com documentários, séries, filmes constantemente, assim é a minha proposta, né? Minha proposta é compartilhar cada vez mais conhecimentos lá, tá?
porque devido às dúvidas que foram chegando de pessoas, sabe? Né, e como e muitas vezes perguntas recorrentes, sempre as mesmas, e aí eu resolvi empacotar esse conhecimento, né, como forma de deixar lá, e aí as pessoas vão tendo acesso, tá bom? Bem, então é isso, vou ficando por aqui, bons estudos aí para vocês, boas reflexões, e aí a gente se encontra no próximo capítulo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até mais.